Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Elétrica da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje é dia 23 de abril de 2020 e a disciplina é Modelos Biológicos Matemáticos. A aula de hoje iremos resolver a modelagem matemática de sistemas, faremos alguns exercícios sobre o tema da aula. Bom, o objetivo da aula de hoje é o que veremos. Aí, a seguir, faremos uma revisão do conteúdo ministrado até aqui. Vamos explicar o tema, contextualizar esse tema, uma orientação sobre a solução dos exercícios e, por fim, uma orientação para a próxima aula. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Resolver o exercício B311 do livro do Ogata. Então, até aqui, nós resolvemos exercícios sobre modelos matemáticos de sistemas elétricos. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver o exercício B311 do livro do Ogata, que diz: obtenha a função de transferência E0 de S por EI de S do circuito com amplificador operacional indicado na figura a seguir. Então, é importante vocês lembrar que os exercícios devem ser resolvidos e estudados de forma a entender a solução de cada exercício. O que eu indico para vocês? Eu indico que vocês assistam o vídeo, vejam como o exercício é feito, e após, então, refaçam esse exercício para estar entendendo, e verificando se vocês realmente entenderam a solução do exercício. Então, para o auxílio da solução do exercício, está sendo enviado esse vídeo, para que a gente resolva junto o exercício, então, da aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua trabalhando com os exercícios sobre modelos matemáticos de sistemas e fica uma tarefinha aí para vocês, para resolverem o exercício B312 do livro do Ogata. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o exercício B311. Então, vamos ler junto aí. Eu fiz um esboço da solução. Claro que depois vocês passam aí para o caderno de vocês, refazem, até mais organizado, no caso que o meu, enfim. Mas aí já dá para ter uma ideia da solução. Vamos lá. Obtenha a função de transferência E0 de S e I de S do circuito com amplificador operacional indicado na figura 3.40, que é o que o livro está dizendo para a gente. Então, a gente tem aí a ilustração do circuito com ANPOP. O que a gente tem que lembrar? Falou em função de transferência, falou em saída pela entrada de um sistema. Outra coisa, a gente está falando no plano S, Então, a gente já fez a transformada de Laplace, a gente sempre comenta, então a gente está trabalhando na frequência, a gente está trabalhando em S. Quando a gente trabalha em S, a gente pode alterar, que seria uma resistência e tanto para o resistor, quanto para o capacitor, quanto no caso, se tivesse indutor, todos eles a gente poderia alterar para impedância. Então, o que seria uma impedância? Seria uma espécie de resistência para todos esses elementos, Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente, eu vou até puxar aqui para a gente pegar melhor aqui a solução. É justamente trocar aqui o meu capacitor, eu tenho uma impedância de 1 sobre CS. O meu resistor, a minha impedância eu vou chamar de Z0 para o capacitor, de Z1 para o resistor. R1. A impedância do resistor é o próprio R1. Para o R2, a impedância do resistor 2 é o próprio R2. E para o R3, a mesma coisa. Ok. Como é que a gente vai resolver, então? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui, são dois nós, O nó A e o nó B. Então, esse nó A, a gente pode dizer que o nó estaria aqui, Então, o que a gente pode fazer? Se você for analisar, fica bem simples que a solução desse circuito nada mais é que dois divisores de tensão.
Então, eu vou aplicar o divisor de tensão, tanto na entrada quanto na saída do ANPOP. Então, olha só, eu vou dizer que EA, que é a tensão aqui em cima desse ponto, nada mais é que a impedância vezes a corrente, né? Da primeira lei de Ohm. Eu tenho lá V é igual, agora no caso impedância, Z vezes I. Em vez de ser R vezes I, eu tenho Z vezes I. Ok. Então, eu vou colocar aqui que a tensão EA, estou chamando de E, não de V, EA de S, é Z1 vezes I de S. Mais Z1 é R1. Então, EA é R1 I de S. Então, meu I de S é EA por R1. Ok? Aí, eu vou dizer o seguinte, que EI, ou a tensão, vocês podem chamar de VI ou EI, como vocês preferirem, é só porque no livro estava como EI. Então, EI de S, eu vou dizer o quê? Que é a soma dessas duas impedâncias aqui, Z0 mais Z1, né? Vezes a corrente. Então, meu I de S vai ser igual a EI dividido por essas duas impedâncias, ok? Mas se a gente for ver, essa corrente I de S aqui é a mesma, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa corrente I de S aqui com essa corrente I de S aqui. E vou obter que EA R1 é igual a EI 1 sobre CS mais R1. Então, EA de S por EI de S, eu passo esse EI dividindo e passo o R1 multiplicando. É igual a R1 sobre 1 sobre CS mais R1. Ok, agora a gente só vai reorganizar e vai... O que a gente vai fazer aqui? Tirar o mínimo, né? Tirar o mínimo. Então, eu vou ter o mínimo é CS. CS dividido por CS, 1. Vezes 1, 1. CS dividido, no caso aqui, por 1, CS. Vezes R1, R1, CS. Primeira fração eu mantenho e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, eu pego esse CS e jogo lá para cima. Fico com R1CS sobre R1CS mais 1. Ok, né? Então, é isso que a gente tem ali. Na verdade, se a gente quisesse, a gente poderia obter direto aqui, ó. Seria até mais simples. Porque se vocês forem reparar, aqui eu tenho um divisor de tensão. Por quê? Eu tenho essa tensão toda aqui, ó. E eu quero a tensão em cima só desse resistor. Então, vocês lembram lá da formulazinha de divisor de tensão? Z1. Então, eu tenho que VA, né, ou EA, vai ser igual a Z1 sobre Z1 mais Z0 da tensão de entrada, EI de S, que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Poderia ser feito dessa forma também, né? Vocês verem que a outra forma é mais detalhada, dá para entender melhor, mas essa aqui é uma forma direta. Então, simplesmente, aqui estaria o meu divisor de tensão de uma forma direta. Ah, professora, eu não entendi essa maneira, foi muito rápido. Não tem problema, você faz, então, da maneira como eu vim explicando aqui. São duas maneiras diferentes, mas que dá o mesmo resultado, tá? Beleza. Então, a gente tem, a gente fez para o nó A e agora a gente vai fazer para o nó B. Vamos lá, nó B. Bom, no nó B, está muito claro que é simplesmente um divisor de tensão aqui, ó. Por quê? Eu tenho essa tensão B aqui, né, que eu vou chamar de EB de S, nada mais é do que a tensão que está aqui, ó, em cima do R3. Então, quem é essa tensão em cima do R3? Divisor de tensão, direto. Então, eu vou ter R3, quem é?
EB de S. R3 dividido pela soma dos dois, R2 mais R3. De qual tensão? Da tensão de entrada, E0 de S. Então, vamos lá. EB de S é igual a R3 sobre R2 mais R3, E0 de S. Então, EB de S por E0 de S é R3 por R2 mais R3. Beleza. Aí, o que mais que a gente vai dizer? No amplificador, a equação que define o amplificador operacional é EA de S menos EB de S vezes K é igual a E0 de S. Vamos lá observar isso. EA de S, porque eu tenho um positivo aqui, menos EB de S, vezes K, porque ele é um amplificador, ele amplifica, é igual à minha saída, que é E0 de S, né? Que é justamente o que a gente tem aqui. Só que o seguinte, se o meu ganho K for muito maior do que 1, eu posso considerar que EA de S é igual a EB de S. Bom, se eu posso considerar que EA de S é igual a EB de S, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de EA de S, que é essa aqui, e a equação de EB de S, e vou igualar as duas. Né? Então, eu tenho aqui ó, a equação de EA de S e a equação de EB de S igual as duas. Depois que eu igualo as duas, o que eu quero? Eu quero a função de transferência do meu sistema, saída pela entrada. Quem é a minha saída? E0 de S. Quem é a minha entrada? EI de S. Então, eu vou colocar lá E0 por EI, eu vou passar E0, passo EI, dividindo. Então, quer dizer que eu passo essa parte aqui, dividindo, né? Então, fica lá em cima, ó, R1CS sobre R1CS mais 1, que é o que eu tinha aqui, e passa essa parte aqui dividindo. Vamos dar uma olhadinha lá. R3 sobre R2 mais R3. Beleza. Quando a gente tem a divisão de duas frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ótimo. E agora? Agora, para organizar essa minha função de transferência, eu vou só reorganizar ela. Na verdade, não vai mudar nada, só que ela vai ficar esteticamente mais bonita, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou... uma coisa interessante também. Primeiro, lembra que eu sempre comento com vocês, o termo de mais alta ordem tem que estar multiplicado por 1. Nesse caso aqui, eu tenho que dividir tudo por R1 vezes C. Então, vamos dividir em cima o numerador e denominador por R1 vezes C. Então, R1 vezes C dividido por R1 vezes C fica 1. 1 vezes S. R1 vezes C dividido por R1 vezes C fica 1 vezes S. 1 dividido por R1 vezes C fica 1 sobre R1 vezes C. Beleza. E na segunda parte? Bom, como está multiplicando, eu já dividi em cima, já dividi embaixo, a segunda parte aqui não muda, tá? No segundo momento, agora sim, a gente vai só organizar para deixar, né, a equação esteticamente melhor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o numerador e o denominador por R3. Então, a gente tem lá R2 dividido por R3, fica R2 por R3. R3 por R3, 1. R3 dividido por R3, 1 também. Então, agora é só multiplicar, né? Fica S vezes 1 mais R2 sobre R3. E embaixo eu tenho S mais R1 vezes C. Bom, pessoal, então essa é a função de transferência do meu circuito que eu gostaria de alcançar, que foi o que foi pedido no exercício. A gente chegou na nossa função de transferência da tensão de saída pela tensão de entrada. Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? E até a nossa próxima aula.